nós vamos trabalhar hoje com as propriedades dos resíduos sólidos, sejam eles urbanos ou industriais. Tá? Já que nós estamos falando isso aí, nós já vimos que são resíduos completamente diferentes. Nós estamos falando disso desde lá do início do nosso curso. Não tem como dar o mesmo enfoque para o resíduo urbano que para o resíduo industrial. Mas, em termos gerais, os princípios, né, as possibilidades, as tecnologias de tratamento, elas são semelhantes, pelo menos a grosso modo. Tá? Bom, lembrando, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, levantem a mão, perguntem. Quiser dar um exemplo que acontece na casa de vocês, quiser tirar uma dúvida, né? O vizinho fez alguma coisa errada, tal, podem ficar à vontade aí, levantar a mão, perguntar, ok? Bom, falando aí, né, sobre as propriedades dos resíduos. As propriedades do resíduo vai depender basicamente, que a gente está falando, da fonte que produz o resíduo. Né? Nós já falamos, se residencial é uma coisa, se a indústria é outra completamente diferente. E nós costumamos agregar essas propriedades em três grandes grupos. Elas podem ser físicas, e aí entendam propriedades físicas como propriedades também mecânicas, né? E vão ser importantíssimas, principalmente para quê, pessoal? Para os processos de coleta de resíduos, né? Vocês têm, por exemplo, as atividades aqui no caso, né? Vocês têm as atividades aí de coleta e destinação de resíduos sólidos que vão depender das características físicas desses resíduos, principalmente a sua composição e o peso e o volume. Imagine que vocês tenham, né, um resíduo composto basicamente aí por papel. Né? Seria mais barato ou seria mais caro transportar esse resíduo? O que vocês acham aí? Ninguém fala nada, eu vou perguntar, hein? Enquanto isso, eu pego a minha caneta, que eu esqueci. Então, pessoal, pense o seguinte. Nós temos uma empresa, né? Vamos falar em termos de empresa aqui, que tem aqui em sua composição, por exemplo, vamos falar que 90%, vamos fazer um estudo real, 50% seja papel e vamos por 20% plástico, aqui deu 70%, vamos por 20% de matéria orgânica, isso eu estou falando em peso, tá? E 10% seria rejeito. A grosso modo falando aqui. Bom, eu vou comparar isso aqui, por exemplo, que está em peso, com um resíduo que é 90% matéria orgânica e 10% rejeito. Então, eu tenho duas empresas aqui. A empresa 1, do ponto de vista de vocês, considerando acondicionamento e transporte, qual das duas empresas iria gastar mais? Para guardar, né, acondicionar resíduo e transportar. Quando vocês vão fazer um plano de gerenciamento, as empresas elas ficam comparando, por que fulano fez isso e custou tanto e o meu vai custar mais? E isso é um problema. Qual que é o problema de matéria orgânica? Não é ela entrar em decomposição. Se ela entrasse em decomposição, não tinha problema nenhum. O problema é que ela fede. Né? Principalmente no processo de decomposição, ela vai gerar, se for anaeróbio, enxofre. Isso vai gerar mau odor, vai começar a ter chorume e uma série de problemas. Então, você tem um custo embutido aqui da matéria orgânica. Talvez a remoção seja mais frequente. Tá? Então, você tem um resíduo aqui, 90% de matéria orgânica, você vai gastar mais com ele
Principalmente aonde? No tratamento. Tratamento você vai gastar mais. Agora, no acondicionamento e transporte, o que, que vai acontecer? Eu estou falando em percentual de peso. Se eu estiver falando de 10 quilos de papel, eu estou falando em termos de volume, que é igual a 10 quilos de matéria orgânica? Não é? Então, ao mesmo tempo que a matéria orgânica ela tem que ser removida mais vezes, porque é um resíduo que é putrescível, o papel, o plástico e os materiais recicláveis, eles têm um volume muito grande. Então, eles acabam encarecendo muito na fase de transporte. Então, veja o tanto que isso é complicado, né? E aí você tem que planejar. Se o material é muito papel, se é muito plástico, tem que separar. Por isso que é importante. Agora, imagine se isso tudo está contaminado. Aí o lixeiro tem que passar todo dia na porta da sua casa. Né? Porque, senão, deu 3, 4 dias, você completa o ciclo da mosca varejeira, começa a aparecer o quê na sua casa? Aquelas larvinhas brancas nojentas que ninguém gosta, né? Porque você contamina tudo isso com material orgânico. Então, o que eu quero deixar claro para vocês nesse slide é o que? É o tanto que é importante vocês conhecerem isso aqui. Né? Saber, seja ele no âmbito residencial, no âmbito urbano, ou mesmo no ramo empresarial. Saber essa composição desse tipo de resíduo, pessoal, vai dar a vocês, né, a composição, na verdade, as soluções do que deve ser feito. Veja que nós só falamos de propriedade física. Falar de papel, papelão e tudo, é só propriedade física de rejeito. Não entrei em propriedade química. Não falei de pH, não falei de matéria de DBO, de DQO, não falei se tem metal pesado, não falei nada disso. Nós fizemos uma discussão aqui puramente de resíduo seco e úmido, praticamente. Nós ainda temos material biológico. Aí aqui, quando a gente fala de material biológico, todo mundo remete, né, a resíduo de serviço de saúde, que é, claro, perigosíssimo por causa do potencial patogênico. Mas nós temos resíduos industriais aqui da mesma forma. Né? Por exemplo, lodos de estação de tratamento de esgoto. Ele tem uma carga de coliformes altíssima. Ah, mas tem que remover lá. Ah, tem. É removido uma boa parte, mas ainda assim você tem coliformes em lodo, né? De esgoto, em lodo de indústria têxtil, em lodo de laticínio, tá? Então, propriedades biológicas têm que ser, sim, observadas. E há um enfoque muito grande, né, nas características físicas, que nós já vamos falar delas. E como vocês dizem, por que a gente deve saber as propriedades? Para saber o que fazer com eles, né? E se são possíveis de reaproveitamento, se podemos utilizar tecnologia A, B ou C para tratamento. Né? Então, isso tem que ser bem pensado. Um exemplo, tá? Vocês já ouviram falar, né? Com certeza, porque vocês fizeram a disciplina de gestão de resíduos sólidos, dos incineradores para resíduos de serviços de saúde. Então, qual que é, todo mundo, quando você fala de resíduo de serviço de saúde, qual que é o tratamento? Incineração. O que você faz com resíduo de laboratório, hospital? Incineração. Porém, né, o que ninguém fala é que se você misturar materiais com alto índice de cloro, e é comum porque o cloro é um bactericida, né? Com matéria orgânica, você vai produzir compostos que, submetidos a calor, são o quê? Explosivos. Então, você pode explodir um incinerador com resíduo de serviço de saúde. Já teve, eu vou mostrar para vocês nas aulas de tratamento térmico que isso é e acontece, né? Isso é possível de acontecer, acontece. Principalmente pelas produções de dioxina e, né, também tem as mercaptanas, outros materiais aí, mas as dioxinas que são inflamáveis e elas são formadas o quê? Quando você tem matéria orgânica e cloro na presença de calor. O que você tem no resíduo de serviço de saúde?
matéria orgânica. Então, pense, o que seria a matéria orgânica do resíduo de serviço de saúde? Os restos de tecido, de operação, né, sangue, tudo isso é matéria orgânica. Cloro, que é um agente bactericida, né, que é usado na limpeza, dentro do incinerador, fonte de calor, produz dioxina. Né? Dioxina, dependendo de certas reações, ela é altamente explosiva. Né? Você pode explodir um incinerador. Tá? Tem casos de incineração e nós vamos falar nas próximas aulas. Só para vocês entenderem um pouquinho da complexidade dos setores de resíduos, tá? As principais propriedades físicas, pessoal, vocês vão encontrar na ABNT, né, na NBR 10.004, ela já está lá no Moodle, e no livro Lixo Municipal também tem uma explicação muito boa. Tem uma tabelinha lá que é excelente para vocês analisarem. E ele também está lá disponível no Moodle. Então, duas referências excelentes para vocês consultarem. Bom, quais são as propriedades físicas mais comuns de resíduos, tá? Nós falamos de uma, que é a composição gravimétrica ou composição física, tá? Vocês vão ver esses dois nomes. Geralmente se fala em gravimétrica, tá? O termo técnico mais usado. A geração per capita, isso muito interessante para resíduos urbanos, tá? Você saber quanto que cada pessoa gera por dia. O peso específico aparente, né? Ou seja, quantos quilos de resíduo eu tenho por volume. Isso vai ser importantíssimo para o acondicionamento e transporte. Imagina que vocês têm que carregar papelão, né? Vocês, quando eu digo na empresa que vocês vão trabalhar futuramente. Transportar papel e papelão são resíduos o quê? Com baixo peso e muito volume. Então, o peso específico aparente é muito baixo. Para vocês terem ideia da importância desse parâmetro peso específico aparente, uma das coisas que torna o isopor hoje ainda inviável para reciclagem é o transporte dele. Qual é a característica do isopor? Um material com baixo peso específico aparente, ou seja, pouca massa e muito volume. Imagine um caminhão baú gigantesco transportando isopor. Ele vai rodar como se ele tivesse praticamente vazio. O peso ali vai ser praticamente nulo. Já vi muitos estudos, né, para viabilizar a cadeia da reciclagem de isopor, com prensagem do isopor, com produção de pasta a partir do isopor, né? Então, o grande problema de tornar a reciclagem do isopor viável é, né, o seu transporte. Hoje você tem tecnologias de reutilização do isopor, como, por exemplo, utilizar isopor na construção civil para produzir materiais de construção com menor peso, para facilitar o manuseio, por exemplo, de tijolos, né? Enfim. Usar o isopor como isolante térmico, né? Então, os usos para o isopor existem, mas o problema é a logística de transporte dele, que encarece e torna ele ainda um problema. O teor de umidade vai ser muito importante, principalmente para a matéria orgânica, né? Então, é ele que vai ser responsável por aumentar as taxas de decomposição do composto, né? Da matéria orgânica. É por isso que quando vocês viram lá na disciplina de gestão de resíduos com a professora Andriane, processo de compostagem, você fica molhando a leira, né, justamente para deixar um teor de umidade específico. E vamos ter também a compressividade desses resíduos. O que adianta um resíduo ele ter um volume muito amplo, peso específico aparente baixo, né, pouca massa, mas ele não é compressível. Na hora que você jogar isso num caminhão compactador, ele não vai ser compactado. Então, você vai acabar aumentando o custo também de transporte desse material. Então, vejam que as propriedades físicas, elas vão impactar diretamente no custo do seu serviço. E no âmbito municipal, vai aumentar o custo para a prefeitura. Lembre-se que quem paga a coleta, tratamento e disposição de resíduos somos nós, através do IPTU.
No caso da empresa, nós vimos na Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi uma aula que estava gravada, está disponível no Moodle, que quem é responsável por dar a destinação final, transportar, acondicionar, é a empresa. Então, quem vai destinar, quem vai arcar com os custos é a empresa. Então, isso aqui tem que ser muito bem pensado, porque se você gerar muito resíduo, você está aumentando o custo da empresa. Hoje não é simplesmente deixa ali que o lixeiro pega na empresa, né? A empresa é responsável por aquilo. E os engenheiros que estão sabendo trabalhar com isso aqui, os profissionais da área de saneamento que estão sabendo trabalhar com isso aqui, de forma, na verdade, de forma técnica e não de forma, digamos assim, chutada, tá? Vou usar essa palavra no português bem claro, estão se dando muito bem. Essa aqui é uma área que tem crescido muito e que é muito propícia à inovação, tá? Então, nós vamos ver que, principalmente na parte industrial, o que é o rejeito de uma empresa pode ser matéria-prima para outra. Exemplo, pneu pode ser utilizado para a indústria de cimento. E eles adoram isso, porque o pneu tem um alto poder calorífico, eles diminuem a quantidade de material para aquecer os fornos de produção de cimento, e o pneu ainda agrega no cimento final. Então, para vocês terem uma ideia do quanto que isso é importante. Então, quem se dedica à área de resíduos, principalmente a parte industrial, tem sim grandes chances de se dar bem. Né? Então, esse é um recado que eu deixo aqui. Além disso, né, a gente já falou propriedade física, mas esse aqui eu coloco mais para... Porque muita gente reclama, na verdade, né, é o odor. Né? O odor é considerado uma propriedade física, mas ele é o resultado das outras. Né? O odor ele é o resultado da composição física, ele é um resultado, ou ele é influenciado pelo teor de umidade. Então, ele é considerado uma propriedade física, mas ele já está atrelado às outras. Bom, a composição física, ou também chamada de gravimetria, ou composição gravimétrica, nada mais é do que você determinar o percentual de cada fração no seu resíduo. E como que a gente faz isso? Vocês viram lá, e a Andriane mostra isso muito bem detalhado na disciplina de gestão de resíduos sólidos, né? É basicamente isso que vocês estão vendo aí. Ir lá no caminhão, pegar saco de lixo, separar e depois pesar parte por parte. Então, tem até um diagramazinho que eu uso para mostrar, é que o que vocês estão vendo aqui, ó, o caminhão chega, né? Vocês estão vendo ele basculando os resíduos aqui, né? O resíduo que está compensado. Você vai ter uma pilha e você tira amostras aleatórias aqui do topo da base, né? Vamos pegar aqui isso sendo a nossa pilha, né? Uma pirâmide aqui, ó. Você vai pegar de forma aleatória amostras do topo, do meio e da base para compor a sua amostra. Por que que a gente faz isso? Porque é natural que o resíduo mais pesado ele vá para a base da pilha. Então, ele escorrega aqui e vai para a base. Então, por isso que a gente não pega só aqui, né, na base. Tem que pegar das três partes. Com isso, nós vamos configurar um primeiro monte, né? Tirando isso, a gente não pesa o caminhão inteiro. A gente configura um primeiro monte. Isso. Depois, a gente revira esse material todo, né? Pode ser com uma pá carregadeira ou com uma escavadeira, como vocês estão vendo ali na figura acima. A gente separa, né? De novo, pega pontos aleatórios da pilha, como eu mostrei para vocês. Coloca esse material, como vocês estão vendo aqui, em cima de uma lona plástica. E aí sim, vai rasgando saco por saco, pegando o material, né? E separando em 4 montes, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, o caminhão bascula, forma o primeiro monte, né? Eu pego daqui do caminhão amostras aleatórias, forma esse primeiro monte, depois misturo com a pá carregadeira, vou ter uma nova homogeneização dos resíduos, né? Retiro novamente de forma aleatória, coloco sobre uma lona plástica.
Depois, eu vou rasgando os sacos e homogeneizando manualmente e formo 4 pilhas. Então, daquela pilha inicial, eu formo mais 4, certo? Cada monte desse aqui, então a pilha inicial eu divido em 4, e cada uma dessas aqui eu divido em 4 de novo, certo? Então, eu divido em 4 novamente aqui. No final, eu vou ter isso aqui, ó, cada pilha dividida em 4. E aí, o que eu vou fazer? Eu descarto as pilhas diametralmente opostas, tá? Então, eu descarto essa e essa. Tá? Depois eu faço o quê? Misturo isso tudo e peso. Então, eu faço todo esse processo só para ter uma homogeneização dos resíduos. Tá? Isso aqui é para garantir que a amostra está homogeneizada. Porque se eu vier aqui, por exemplo, ó, e pegar amostras aleatórias aqui só da base, eu só vou pegar resíduo pesado. E pegando resíduo pesado, geralmente isso se associa a resíduo úmido. Então, vou pegar mais matéria orgânica, vou pegar metal, vou pegar muito rejeito. Né? Um rejeito muito pesado aqui é fralda. Né? As fraldas usadas e que aparecem muito. Fralda usada é rejeito, não tem como você reaproveitar aquilo. Então, se você não fizer esse processo de homogeneização com todas essas etapas, você vai acabar tendenciando a sua amostra a apresentar, por exemplo, mais rejeito ou mais matéria orgânica. Certo? Lembrando, pessoal, qualquer dúvida, pode ficar à vontade para me perguntar. Então, né, essa composição gravimétrica, ela vai ser o percentual desses resíduos após toda essa pesagem. E para isso, depois eu vou saber, né, por exemplo, quando eu faço a gravimetria e vejo lá, como eu tive no início da aula, que o resíduo ele é 60% papel, eu sei que o destino, né, é investir em reciclagem, não tem outra forma. Quando eu vejo que a metade é matéria orgânica, eu tenho que investir em atitudes, em ações de compostagem, de reaproveitamento orgânico no ambiente doméstico, né, compostagem doméstica. Né? Então, eu preciso desse tipo de dado para saber o que eu faço. Imaginem que vocês tenham lá um resíduo que tem bastante rejeito. Né? Isso é complicado. Essa foto que vocês viram aqui, ó, é da gravimetria do resíduo de Rio Verde, tá? Que foi feito um projeto que nós fizemos em 2018. Tá? E para vocês terem uma ideia, nós encontramos muito resíduo de serviço de saúde aqui. E com base nisso, a gente tinha lá a rota que o caminhão tinha percorrido e conseguia ver, né, os estabelecimentos que ele passava. Então, a gente encontrou muito resíduo de pet shop aqui, resíduo de clínica, de laboratório. Então, assim, bem assim, misturado com resíduo comum, né, para vocês terem uma ideia. Aí você pode, inclusive, utilizar esse tipo de estudo para colocar uma ação, né, de fiscalização para ver o que está acontecendo e por que esses estabelecimentos estão jogando esses tipos de resíduos na coleta comum. Né? Por definição, vocês viram lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, é obrigação do gerador essa destinação de resíduos de forma ambientalmente adequada. Então, com essa composição gravimétrica, eu posso definir, por exemplo, o que fazer. Aqui eu coloquei um dado aleatório. Vocês estão vendo aqui uma região em que vocês têm 37% de matéria orgânica, 15% de papelão, 13% de plástico, né, de metal, mais uns 3, 4%, vidro mais 4%. Então, aqui chutando, vocês têm aqui, de forma aproximada, 40% de material reciclável, 40% de material orgânico. Então, aqui a solução é reciclagem, e matéria orgânica. Tá? Então, não há o que ser feito. Isso pode ser por um município, né? E pode ser por um bar, por exemplo. Como a gente viu no início do nosso curso, essas gerações, elas não são as mesmas em uma cidade, em um país e até mesmo em nações, né? Nas nações. Então, vejam aí para vocês terem uma ideia,
a diferença da composição gravimétrica entre diferentes países. Né? Por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo, os países mais desenvolvidos, né? Vamos colocar aqui, ó, o Japão e os Estados Unidos, com resíduos, né? Grandes percentuais, principalmente papel, plástico e metal. Isso, né, principalmente nos Estados Unidos, como a gente viu nas aulas anteriores, uma relação, né, relacionada ao consumo, né, um padrão consumista. Quando nós descemos aí para a América Latina, né, a gente tem aqui, ó, por exemplo, ó, Peru, o México e o Brasil, nós já temos aí vejam que uma geração, em termos de matéria orgânica, bem próxima, da ordem aí, ó, de 52, 54, 50% de matéria orgânica, acompanhada aí do plástico em sua composição. O que chama muita atenção aqui é a geração da Índia, né? 78% de matéria orgânica. Então, vejam que o perfil aqui, pessoal, ele né, de acordo com a cultura de cada país, mas tem uma relação direta com, né, tem uma relação direta com o grau de desenvolvimento, isso a gente já falou nas aulas anteriores. Para vocês terem ideia aí também, ó, no âmbito brasileiro, né, e vejo que não são dados tão desatualizados, aqui 2016, aqui um pouquinho mais 2014, vejam aí a diferença, né, de geração de resíduos em algumas capitais em relação ao nacional, né? Se vocês pegarem o primeiro quadrinho da esquerda, que é o âmbito nacional, nós temos aí 46% de papelão, né? Isso em termos de materiais recicláveis, tá? De coleta seletiva. E quando a gente trabalha, por exemplo, em materiais em regiões como, por exemplo, Curitiba, né, vejo que a gente tem já um percentual de papelão menor, mas já tem mais plástico, tem vidro, né, um maior percentual. Isso também vai da cultura de cada região, tá? Isso só para vocês terem uma ideia de que os dados variam de forma significativa de um município para o outro. E é interessante a gente ter esses dados de forma local. Ah, professor, posso fazer isso de forma aproximada? Posso pegar o dado do Brasil e utilizar? Poder, você pode. Mas você tem que ter noção de que isso é um dado aproximado e que não pode não representar a realidade da sua região. Bom, vou mostrar para vocês aqui uma diferença de composição gravimétricas em bairros, tá? Olha isso aqui. Nós temos uma região, que eu não vou falar, não é Rio Verde aqui no caso, mas nós temos aqui 8 bairros, né, de uma determinada região, e vejam, né, a variação de resíduos em relação ao seu percentual. Peguem aqui, por exemplo, ó, o bairro A e o bairro H. E olhem, por exemplo, os percentuais de matéria orgânica. O bairro A, nós estamos com 55. O bairro H, 66 de matéria orgânica. Olha para vocês verem em relação a rejeitos, pessoal. Rejeito aqui é considerado papel higiênico, fralda, né? Tudo aquilo que realmente deveria ir para o aterro sanitário. E aqui a gente já tem 3,5% de rejeito. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, né, de que dentro de um ambiente urbano, a composição gravimétrica ela varia e varia muito. Então, a gente está trabalhando com médias, né, assim, uma média bem arredondada, vamos dizer assim. Uma média municipal que não representa, por exemplo, a realidade de um bairro só em específico. Ela só pode ser aplicada se ela for para o município inteiro. Além disso, pessoal, então isso aqui a gente fala sobre a composição gravimétrica, nós já falamos isso em aulas anteriores, isso não tira a importância desse tipo de resíduo. Tá? Nós temos aí também a geração per capita. Geração per capita, pessoal, nada mais é
do que a quantidade de resíduo por habitante. Simplesmente isso. Geração per capita, ou em português bem claro, geração por cabeça. E nós podemos trabalhar com uma geração por cabeça, que pode ser por ano, como vocês estão vendo aí, ou pode ser também, pessoal, por dia. O que eu estou mostrando para vocês aí é uma geração per capita anual de 2010 até 2019. Se vocês verificarem aí, ó, nós tínhamos uma média anual, né, de produção, vou até pegar uma calculadora para fazer uma conta para vocês. Em 2010, uma pessoa produzia 348,3 quilos por ano. Né? Uma pessoa. Se você dividir isso por 360 dias, vocês vão ter, né, que uma pessoa produzia aqui, em 2010, 0,967 quilos de resíduo por dia, tá? Em 2019, esse valor passou para 379,2 quilos por habitante por ano. Então, se a gente dividir também por 360, nós vamos ter aí uma geração de 1,053 quilos por dia. Mudou muito ou pouco? O que vocês acham? Vocês acham que mudou muito ou pouco em relação por ser 9 anos de diferença aí? Alguém arrisca aí? O número parece ser pequeno, né? Então, vocês estão falando aí que uma pessoa, ela está produzindo, vamos pegar no português bem claro aí, cerca de 100 gramas a mais de resíduo por dia. Tá? Agora, imagine isso numa população de Rio Verde, por exemplo, que tem em torno de 200 mil habitantes. Então, se vocês fizerem essa conta, 0,2 vezes 200 mil, nós estamos falando de... Deixa eu ver aqui. Deixa eu contar errado. Nós estamos falando em ordem de 40 toneladas de resíduo a mais por dia. Começou a ser muito, né? Passa a ser muito, né? Você está gerando 40 toneladas a mais de resíduo por dia em um prazo inferior a 10 anos. Se vocês forem comparar o incremento anual não, desculpa, de 2010 até 2019, vocês vão ver que houve um crescimento aqui de mais ou menos 8,8%. Então, nós estamos falando que no intervalo de 9 anos, nós tivemos aí um crescimento na geração de resíduos de 9%. Eu não estou entrando em detalhe aqui para falar se é de matéria orgânica, se é de plástico ou de papel. Eu estou falando que o resíduo que vai para a lixeira cresceu 9% em 9 anos. Hoje, né, com os dados de 2019, 2020, dados de 2020, na verdade, nós já estamos entre 380 quilos habitante ano. Então, uma pessoa produz 380 quilos de resíduo. Então, vejam que ela já aumentou de 2019 para 2020. Tá? Então, isso é preocupante. Lembre-se lá que nos dados da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tinha que o resíduo, né? Na verdade, que um dos princípios era o quê? O primeiro princípio de todos era não gerar. O segundo era reduzir. O que está acontecendo com a nossa geração de resíduos, mesmo 10 anos após a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Ela está aumentando. E isso é um problema.
ela está aumentando e as atividades, isso na maioria das vezes está indo para os sistemas de disposição final. Então, isso é um problema. Bom, olha só para vocês terem uma outra ideia aí do que está acontecendo, e Rio Verde é um exemplo disso. Quanto maior o porte da cidade, né, ou seja, aqui a gente está vendo um aumento do porte da cidade nesse sentido, o que está acontecendo com a geração por habitante? Quando a gente tem uma vila pequena de até 30 mil, na ordem de 0,5, 500 gramas de resíduo por habitante por dia. Quando nós pegamos já cidades de porte grande, nós já estamos na produção de 0,8 a 1. Esse dado aqui é desatualizado, tá? Ele é de 2012, por aí. Mas ele serve para mostrar o que para a gente? Quanto maior o porte da cidade, maior a geração de resíduos por habitante. Por que isso acontece? Isso é perfil de cultura e consumismo. Quando você está numa cidade pequena, as pessoas tendem, por exemplo, a fazer refeições na própria residência, né, na sua própria casa. Esse é um exemplo. Quando você vai para a cidade grande, e aí as distâncias costumam ficar maior, né, de trabalho para residência, as pessoas acabam almoçando muito fora. E isso, essa questão de almoçar fora, você tem. Isso eu estou dando só um exemplo de alimentação. Você tem desperdício, consumo de material que poderia ser reciclável e acaba sendo desperdiçado, além dos diversos resíduos que são produzidos nos transportes, né, nas limpezas, podas de árvore, limpeza de rua e por aí vai. Então, isso, só o fato de você viver numa cidade maior, isso vai levar a uma geração per capita de resíduos maior. Isso fica claro neste gráfico, como vocês estão vendo aí, né, que vocês têm a população em 1.000 habitantes, à medida, isso aqui já é comprovado, que a população aumenta, né, a população está aumentando, a quantidade de resíduos também aumenta. Isso são, inclusive, projeções aqui no final, né? A gente já tem regiões que estão produzindo resíduos chegando à faixa aí de 1,3 quilos por habitante dia, o que é já um tanto quanto problemático. Uma outra coisa comum, por que essa taxa de resíduo cresce? E, em parte, eu já expliquei. É porque as pessoas associam o resíduo apenas ao resíduo produzido aonde? Resíduo produzido nas residências ou domicílios, que é o resíduo sólido domiciliar. Quando a gente fala em geração per capita, nós precisamos contar o resíduo que é produzido na residência, mais o resíduo comercial, o resíduo de limpeza urbana, né? Por exemplo, varrição de rua, poda, capina, tudo isso tem que entrar na conta, né? Porque isso tudo vai ser administrado pela prefeitura. Além disso, vai entrar também os resíduos de construção civil, né? Que é o RCC, resíduo de construção civil. E em alguns lugares entram também os resíduos de serviços de saúde. Isso tudo aqui, tá, pessoal, a gente chama de resíduo sólido urbano. Então, há uma diferença. Eu já falei isso em aulas passadas. Tá? Então, resíduo sólido domiciliar é diferente de resíduo sólido urbano. Isso aqui, ó, resíduo sólido domiciliar, é quando eu estou falando só na residência. É o que o lixeiro pega na porta da minha casa. Quando eu falo em resíduo sólido urbano, eu estou falando do restante tudo. Isso fica, quando a gente fala assim, o município produz resíduos na taxa de 1,2 quilos por habitante dia. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas de onde saiu isso? É porque você soma também essas outras fontes, esses outros tipos de resíduos. Só para deixar isso bem claro para vocês. Bom, e essa geração per capita, nós vamos ter que aplicar os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Como a gente falou, essa geração ela está crescendo com o tempo, ela está aumentando. E, na verdade,
a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010, ela falava o quê? Que nós temos que trabalhar com essa linha aqui de trabalho. Não gerar, reduzir, e depois lá no final, né, que eu coloquei como etc., seria o tratar e dispor de forma ambientalmente adequada. A gente já pensa, né, já começa a pensar aqui, ó, na reciclagem e reutilização. E não é isso. O ideal é que você não produza resíduos. Imagina o quão seria importante se a gente conseguisse produzir um celular, um notebook, sem produzir nenhum tipo de resíduo. Isso vai impactar diretamente aonde, pessoal? Nos processos de tratamento e disposição final de resíduos. Além disso, mais resíduo, mais lugar, mais acondicionamento e também mais gasto com transporte desses resíduos. Então, produzir muito resíduo, né, é também aumento de custos para o setor público. Aumento de custos para o setor público vai bater diretamente no nosso bolso. Vou falar de mais essa propriedade, nós já adiantamos ela, que é o peso específico aparente. Nada mais é do que a massa do resíduo dividido pelo volume do resíduo. Né? Então, o que eu faço? Né? Eu vou pesar o resíduo e vou determinar, né, o volume dele. Eu tendo a massa dele em quilos e o volume em metros cúbicos, eu consigo determinar esse peso específico aparente. Ele vai ser importantíssimo nesse peso específico aparente para a parte de transporte e para a disposição final, principalmente no que se refere aos aterros sanitários. Se o peso específico aparente é baixo, né, se o peso específico é baixo, quer dizer o quê? Que o volume de resíduos é muito alto e o peso específico é baixo. Quer dizer que se o volume é muito alto, eu vou gastar mais com transporte, porque a capacidade do caminhão ela é limitada. Então, eu vou gastar mais em transporte e em acondicionamento. Bom, o peso específico ele é determinado a partir de quarteamentos sucessivos, de forma similar à composição gravimétrica. E a gente vai fazer justamente o que está aí, é dividir o peso da amostra em um volume. Qual que é a dificuldade? Como que eu vou calcular o volume de um resíduo de uma amostra totalmente desregular? Vocês viram lá que quando a gente despeja os resíduos no chão, forma uma pilha toda torta, né? Como que eu determino o volume dessa pilha? Esse é o grande problema. Então, para a gente corrigir, né, esse problema, o que a gente faz? Pega um tambor de plástico de volume conhecido, geralmente 200, 250 litros, e coloca o resíduo ali dentro de maneira para aquele volume que está ali. Quando chegar até lá na boca do tambor, eu vou saber que vai ter 250 ou 200 litros, dependendo do tamanho do tambor, né? Então, aí eu já tenho o volume. Eu peso o material todo e depois desconto o peso do tambor. Aí eu vou ter o peso do resíduo apenas e vou ter, né, o volume do tambor e faço a conta. É isso que eu vou fazer, que o rapaz está fazendo aí. Ó. Ele pesou o tambor, né, encheu o tambor o máximo que ele conseguiu. Esse tambor aqui, ele é de 250 litros, tá? Então, geralmente, a gente trabalha com 4 tambores, para você ter uma repetição, e você vai trabalhar com uma amostragem, né, de 1 metro cúbico. Então, esses resíduos, no final, pesados, descontando o peso do tambor, a gente tem, né, o peso específico aparente. Para vocês terem uma ideia também, o peso específico, né, ele vai sofrer, né, esse slide aqui, ele ficou desconexo, eu vou até passar para ele sobre geração per capita, tá? Depois vocês deem uma olhada nele aí, ele está falando de geração per capita, eu devo ter passado ele aí, mas depois a gente comenta dele. Então, né, ficou até faltando aqui, os slides de geração per capita, depois eu comento com eles aqui na parte final. Então, veja, o preço específico aparente,
ele pode ser determinado, vocês viram que é bem simples a determinação dele, mas caso não seja possível sua determinação, vocês podem estimar a geração do resíduo através desses dados aí, né, que estão nos manuais de gerenciamento e que são muito utilizados, tá? Resíduo domiciliar, nós temos aí na faixa de 230 quilos por metro cúbico. Resíduo de serviço de saúde, 280 quilos por metro cúbico. E olha só os resíduos de construção civil, 1.300 quilos por metro cúbico. Então, o resíduo de construção civil é um resíduo muito pesado. Agora, imagine isso tudo aqui sendo colocado no mesmo lugar. O que vai acontecer? Você misturando resíduo domiciliar, que tem matéria orgânica, plástico, material reciclável, enfim, com um resíduo praticamente inerte, né, que é o resíduo da construção civil. Teríamos um problema aqui para gerenciamento, né, desses tipos de resíduo. A próxima propriedade que é o teor de umidade. A única coisa que ficou faltando aqui para vocês, né, deixa eu só voltar aqui, em relação à geração per capita, aqui são alguns exemplos, né, de algumas nações. Vejam que países mais desenvolvidos, né, como a Europa e a Ásia, né, nem a Ásia nem tanto, a gente tem uma média de geração per capita um pouco maior, de 1,1. Agora, olha aqui os países mais desenvolvidos, a média per capita já está beirando, né, isso aqui é um dado de 2012, 2 quilos por habitante por dia. Isso aqui é um tanto quanto alarmante, tá? Porque a nossa geração, em âmbito brasileiro, também está aumentando de modo que a gente possa chegar a algo parecido com isso. No caso de Rio Verde, pessoal, o que nós temos de geração aqui de resíduos, e aí a gente pode calcular isso bem simples, nós temos esse dado, isso foi gerado em 2018 naquela pesquisa que nós fizemos, a quantidade de resíduos que é gerado dia a dia. O que vocês podem observar? Segunda-feira nós temos uma geração maior de resíduos, porque acumula do final de semana, né, sábado e domingo principalmente. E sábado, uma menor geração de resíduos. Tá? Por que eu não peso cada dia e trabalho com uma geração de resíduos per capita segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado? Porque isso depende muito da rota de coleta. Então, tem local, por exemplo, que coleta todo dia, de segunda até sábado. Por exemplo, a área urbana de Rio Verde, a área central de Rio Verde é todo dia. Enquanto que alguns bairros são 3 vezes por semana. Alguns são segunda, quarta e sexta, outras são terça, quinta e sábado. Né? Então, para que a gente tenha uma amostra representativa, só vai valer a média diária, né? Então, nós vamos ter que coletar isso aqui e fazer uma média ponderada. E no final, nós temos essa produção aqui de resíduos em um dia, na casa aí das 166 toneladas, 166 mil quilos. Eu preciso calcular a geração per capita, eu divido pela população. A população a gente tira do site do IBGE. Hoje, né, no último dado recente lá de 2020, nós temos cerca de 241.518 habitantes. Então, para a gente calcular isso aqui de uma forma bem simples, né, a gente vai ter isso aqui, tá, pessoal? Lembrando, é só resíduo, deixa eu colocar aqui, tá até na tabela, mas é só resíduo sólido domiciliar, tá? Não é resíduo sólido urbano, eu não estou considerando resíduo de construção civil aqui. 166.324,87 dividido por 241.518. Isso aqui vai dar na faixa de 0,688 quilos por habitante por dia. Isso só de resíduo doméstico. Eu não estou considerando resíduo de poda, de capina, nem nada do jeito.